lá, então, eu quero convidar para participar da mesa, da segunda mesa, com o tema Campanha pela Cidadania. Quero convidar, então, o doutor Lilimim, senhorita Daniela Delmasso, doutor Edmilson Fonseca, deputado Rodrigo Delmasso e doutor Carlos Silvado. O Dr. Lilimim é professor titular de Neurologia da Unicamp, coordenador de difusão do CEPID, embaixador da epilepsia pela ILAI-IB. A senhorita Daniela Delmasso é licenciada em Pedagogia pela Universidade de Brasília, educadora e ativista sobre conscientização da epilepsia. O Dr. Edmilson Fonseca é procurador do Ministério Público de Rondônia e membro da Associação Rondoniense de Epilepsia e da Associação de Pessoas com Epilepsia do Estado de Rondônia. O deputado Rodrigo Delmasso é graduado em Gestão Pública e pós-graduado em Serviço Social, deputado distrital, subsecretário de Programas e Projetos Especiais da SEMAR, Distrito Federal. O doutor Carlos Silvado é professor adjunto de Neurologia da UFPR, coordenador do Grupo de Atendimento Integral de Epilepsia, também na UFPR, e chefe do Serviço de Neurologia na UFPR. Então, boa tarde a todos. Toda a satisfação estar aqui em Brasília, rever os colegas aí na jornada da campanha em prol da causa da epilepsia. Fico feliz aqui de estar dividindo essa mesa com a Dani, o Silvado, meu querido doutor Edmilson. E a ideia da nossa mesa é que a gente faça um debate com vocês de forma que a gente está pensando de design thinking. O que é isso? A gente vai reunir pequenos grupos, né, de vocês e a gente vai colocar algumas questões para vocês responderem em grupo. Mas antes que a gente parta para isso, eu vou passar o microfone para os colegas da mesa, para eles fazerem algumas considerações sobre essa campanha que foi lançada no ano passado e o que eles esperam dessa campanha. Então vamos começar com a Dani. Dani, se não quer sentar aqui no meio, por favor, está muito no canto lá, Dani. Assim pelo menos vai embelezar a nossa foto. Tá? Olha, vamos fazer uma foto, espera aí, vamos fazer uma pose para a foto. Aquele cara lá tem uma máquina lá postando. Pronto, X. Fui eu. Joia. Tá, enquanto o nosso querido Rodrigo não chega, então, Dani, qual que é a expectativa sua nesse aqui? Tá ótimo, então podia falar. Eu acho que fala na sequência. Do Edmilson tem fala também ou não? Não, o Edmilson já passou. Então vamos pedir. Não, acho que o Silvado fala depois de tudo. Pode ser? Então vamos dar uma mensagem. Vai lá, dá uma mensagem. O que você espera com essa campanha? Bom, eu, como me apresentaram, né, eu sou pedagoga de formação, mas venho trabalhando nessa questão da epilepsia e acho que também por conta da minha área de formação, valorizando a questão da educação e da conscientização como um ponto fundamental para que a gente alcance o que é esperado, o que é sonhado pelas pessoas e pelas famílias que convivem com epilepsia no Brasil. Hoje, a nossa associação em Brasília, nós temos um grupo que é composto na sua maioria por mães, né? Alguns pais, mas na maioria de mães, cuidadoras, né? De crianças pequenas, crianças que muitas vezes têm quadros um pouco mais severos de epilepsia, como a gente já discutiu, já falou aqui mais cedo em outros momentos. As pessoas que têm autonomia, que têm crises controladas, não costumam aparecer. É uma luta que a gente tem de tentar identificar e de tentar
conscientizar essas pessoas da importância da participação, da importância da aceitação e da luta contra esse preconceito que é histórico e que todos passam e vivem na pele. E a gente acaba percebendo que quem é alcançado pela mobilização são aquelas pessoas que não conseguem omitir e esconder suas crises. No caso, no nosso caso, da nossa associação, a gente tem uma maioria de familiares de mães, né, cuidadores. Tem algumas pessoas adultas também, mas exatamente como já foi dito, elas acabam se distanciando um pouco das atividades quando elas estão bem, quando estão com a vida, né, em andamento, conseguindo trabalhar, conseguindo administrar de uma forma tranquila a questão da epilepsia. E existe, acho que um anseio, uma aspiração que é comum a todas as famílias com quem eu tenho contato, inclusive a minha, é que a gente exerça a cidadania realmente. Que a pessoa com epilepsia e as suas famílias que são muito impactadas com a condição tenham a possibilidade de exercer a sua cidadania de forma plena e tenham acesso a qualidade em todo tipo de serviços e que tenham realmente o espaço que deveria ser garantido para todo e qualquer cidadão. A nossa expectativa com essa mesa é que vocês levantem questões que têm incomodado, que são pontos cruciais para que a gente desenvolva, para que a gente busque respostas e que a gente consiga desenvolver algum tipo de estratégia de ação realmente que possa ser reproduzida, que possa ser replicada no seu estado, no seu município, onde vocês estão. E eu acredito que muitas das nossas dificuldades são comuns. E alguns vão ter características, né, peculiares ali da sua região, mas na grande maioria os problemas são os mesmos e as dificuldades são comuns a todos. Então a nossa expectativa é que a gente consiga que esse grupo saia daqui, desse encontro, com armas, eu digo armas como instrumentos mesmo, com instrumentos nas mãos, instrumentalizados e informados e com estratégias que nos possibilitem avançar nessa luta, que essa campanha tenha realmente um resultado efetivo para todos nós. Bom, mais uma vez eu volto aqui. Esse tema ele é de uma atitude a gente muito grande, porque ele nasce na Constituição Cidadã, conforme disse Ulisses Guimarães. Ora, a cidadania, conforme vocês viram que eu falei, é um fundamento do Estado Democrático de Direito. Ele é um pilar, é um alicerce. É como quem vai fazer uma casa. Tem que ter primeiro o alicerce. Senão você não vai ter a República Federativa do Brasil como Estado Democrático de Direito. Veja a importância. A amplitude. Ó, se a gente pensar que tudo que nós falamos hoje diz respeito à cidadania das pessoas, e mais ainda em resumo, eu digo que tudo que a gente está debatendo aqui é tentando resgatar a cidadania dessas pessoas. Porque se elas tivessem cidadania plena, possivelmente nós não estaríamos aqui realmente. Para quê? Tem saúde, tem educação, tem tudo. Sabe estar reunido aqui. Nós estamos reunidos aqui exatamente porque nós estamos sentindo que este segmento da sociedade está carente de cidadania por falta de várias coisas. Política pública, legislação, empenho das autoridades. Então veja que é uma coisa muito ampla e não diz respeito. Por exemplo, na minha palestra aqui, eu abordei 4 temas. Abordei a saúde, a educação, né? O sistema penitenciário, que também está cheio de gente com epilepsia e não tem ninguém cuidando, e o indígena, como eu não queria trazer só coisa maravilhosa, o indígena está abandonado de respeito à epilepsia. Eu fiz uma palestra lá
E o cacique me cobrou. Eu quero lá também, então, o doutor Lídia tem conversado com o meu chefe, o procurador-geral, mas ainda, veja só, como eu não queria só, mas pelo menos despertar. Poxa, o doutor trouxe uma coisa, é próprio em Rondônia, na Amazônia, porque lá nós temos o sentido, várias tribos. Acho dizer que essa tribo que eu fui lá fazer essa visita, são 3.000 índios. Ela vai de Rondônia a Mato Grosso, o Cinta Larga, né? Mas tem mais de 150 tribos, só do estado de Rondônia. Esse pessoal está completamente fora desse debate. Então eu quis trazer isso para despertar. Então nós temos o quê? O idoso, a criança, a sexualidade, todos são temas de epilepsia que diz respeito ao resgate da cidadania destas pessoas. Então eu queria concluir dizendo que nós estamos aqui nessa batalha de resgatar. É claro, um já faz uma ação, outro faz outra, uma corridinha. Mas o importante é que nós estamos aqui na luta e não vamos desistir. Vamos fazer mais fora, vamos debater mais, porque quanto mais a gente debate, mais a gente amplia o conhecimento, mais a gente se prepara para poder fazer as ações concretas com conhecimento de causa. Não adianta você querer sair por aí fazendo as coisas sem ter conhecimento de causa, porque isso depois pode causar frustração. Você chegar numa comunidade, causar uma esperança para as pessoas e depois isso não ser real. Então é preciso ter responsabilidade quando a gente debate um tema como esse. Não vamos para cá fingir que está tudo bonitinho, que está tudo 100%, né? Porque isso não é real. Então vamos ter a responsabilidade de debater, de aprender, de ter mais conhecimento. Agora a gente chegar lá no cidadão, chegar com conhecimento de causa, não chegar com opa, e depois isso se transforma numa frustração muito maior do que a doença. Você colocar esperança numa pessoa e depois a pessoa vê que isso não é realidade. É bom a gente vai cuidar desse tipo de coisa. Obrigado. Com referência a esse tema de cidadania, eu concordo com tudo isso. Eu acho que talvez o melhor investimento que a gente tem que fazer na escola, se a gente conseguindo ensinar as crianças, as professores e as pais, a gente talvez faça uma revolução dentro de 10, 20, 30 anos. Então, esse é o mais importante, elas aprenderem certo. Depois que cristalizou a ideia. A Valquíria, a gente conversou sobre aquele recente acidente que aconteceu, onde a explicação que foi dada é que ele teve uma crise epilética, e com isso ele atropelou 17 pessoas e matou uma criança. Então a gente trazer esse tema aí, que é um tema que sempre preocupa as pessoas, porque é um tema que é importante. Condução de veículos é uma coisa que sempre impacta as pessoas e causa restrições e causa problemas. Eu vou colocar, discutir um pouco desses aspectos, acho que vai ser importante desse conceito de discussão sobre direitos de dirigir. A primeira pergunta é assim: a pessoa com epilepsia pode dirigir automóvel? O fato é que ele tem que descobrir veículo automotor é tudo isso aqui. É o carro, é a moto, é o avião, é uma empilhadeira no trabalho, é um trator, é um caminhão, é uma coletadeira. O risco de eu ter uma crise enquanto dirijo alguma coisa deles são iguais? Não. Provavelmente aqui você está mais protegido, aqui você está bem exposto, aqui você não tem como consertar, aqui não, você pode talvez estragar muito mais o equipamento e dar prejuízo para a empresa. Esse aqui é realmente o grande problema que você não vai conseguir parar. Coletadeira, teoricamente, você só vai causar problema para você, mas eu tenho um paciente que teve uma crise e entrou com a coletadeira no açude, que custava 1 milhão e não sei quantos de prejuízo, que foi prejuízo para ele. Então tem impacto assim. Nós temos que analisar o que a gente entende por dirigir veículos com motor. E a gente também não pode esquecer essas coisas. Apesar de não ter motor, elas andam rápido. E a pessoa pode se machucar, bicicleta, patins, principalmente esse infeliz aqui, que é skate com motor.
Isso aí é um perigo, porque isso anda a média de 20 a 30 km por hora, e se a pessoa não souber andar com isso, ela cai. Ou pior, atropela os dois. Então, o que a gente sabe sobre isso? Primeira coisa, dirigir veículo não é um direito da pessoa. Isso não consta na Constituição como o meu direito. Eu tenho o direito de dirigir um carro. Não consta isso. Você não tem o direito de dirigir um carro. Dirigir um carro é um privilégio a quem demonstra sua habilidade. Então, nenhum de nós pode assim, chegar e dizer assim, eu quero dirigir porque eu sou cidadão. Não, você tem que provar que pode dirigir. A lei diz isso. Isso pode ser retirado a qualquer momento se não cumprir as normas legais para representar. Então, novamente, esse direito de dirigir pode ser tirado. Se você tem muita multa, o Detran vai lá e tira a sua carteira. Ponto. Você não vai mais dirigir. Caça a sua carteira. Porque você é um perigo para si e para as pessoas. Então, isso tem que ser muito claro, porque às vezes a pessoa entende, não, eu tenho direito. Não, você tem que provar que pode dirigir. Mas dirigir melhora a autoestima, facilita o trabalho, dá opções de trabalho para quem a pessoa não tem, facilita o estudo, facilita a socialização, em cima, melhora a pessoa, torna essa pessoa mais completa. Eu que não gosto de dirigir, tem tanta gente que não gosta de dirigir, paga para não dirigir, mas é aquela coisa, eu não dirijo porque não quero, mas eu tenho o direito de dirigir porque isso me faz uma pessoa mais completa. É uma forma de ver o problema. Então, uma pessoa pode dirigir veículos motores? Sim. Todas as pessoas com epilepsia podem dirigir veículos motores? Vocês concordam? Nenhuma das pessoas com epilepsia pode dirigir veículos motores? Vocês concordam? Não. O que nós temos é que depende. E depende de vários fatores. A ideia aqui é conversar sobre esses fatores para a gente poder deixar isso mais claro, porque isso dá muito problema com o médico, com o perito, com o paciente, com o familiar. Ele vai depender do quê? Depende do controle das crises. Se você está com crise controlada, se você não tem crise, você pode dirigir o teu risco. É o risco pequeno. Do risco da atividade, o que você faz? Como é que é o teu trabalho? O que você faz? Não. Eu saio de casa, vou ali na oficina que fica do lado, eu trabalho como costureira, costuro. Basicamente, você não vai ter nenhum prejuízo no teu trabalho sobre isso. O teu risco de dirigir, não, eu dirijo pertinho, eu só vou ali no mercado e vou, ando 10 minutos até o mercado, faço a conta. Ou não, eu trabalho como motorista o dia todo, eu pego o caminhão, saio daqui, vou até Manaus dirigindo 3 dias e sem dormir direito e volto 3 dias depois. É outra situação, riscos são diferentes. O tempo que eu fico exposto, então o motorista profissional, mesmo tendo um risco pequeno, se ele for um motorista amador, quando ele é profissional e trabalha nisso todo, isso é muito maior. E o risco que eu vou poder provocar para as outras pessoas e os danos eventuais que eu tenho. Porque esse é o problema, não é só eu vou ter um acidente, vou bater, o carro é meu, a cabeça é minha, não tem razão, eu não posso atropelar como esse aí. É uma história que ainda está mal contada, não se sabe exatamente o que aconteceu, mas é um acidente que pode ser. Qualquer um de nós pode estar exposto? Pode. Mas no caso, o que chamou a atenção foi a epilepsia do evento. Depende do quê? Da estimativa do risco de acidentes por tempo de controle da crise. Quanto mais tempo você tem crise controlada, menor a chance de você vir a ter crise. Na lei, na resolução, está estabelecido 1 ano. Então, vamos discutir um pouco sobre esse tema. Uso regular de medicação antilética. Grande parte de pacientes não tem uma aderência à medicação adequada. Esse estudo vai de 40%, a menos ou mais. Então, tem várias pessoas que não tomam remédio exatamente igual. Tem várias pessoas que o remédio acaba porque não tinha na unidade de saúde, porque eu não peguei a receita, porque eu não comprei, porque não tinha na farmácia. Então, fatalmente, as pessoas que têm epilepsia e com outros remédios estão expostas a ficar algum dia com o remédio de forma irregular. Isso a gente sabe provoca. Sono regular. Esse talvez seja o principal fator a favorecer a paciência. Quando a gente grava vídeo EG, quando a gente quer registrar as crises, uma das coisas que a gente faz que funciona muito bem é privação de sono. Então, essa pessoa que fica 2, 3 dias dormindo mal, ou porque está nervosa, ou porque teve no velório, teve no hospital, teve não sei o quê, aumenta muito o risco. Um dado que é bem relevante é que as pessoas dizem assim, não, eu posso dirigir porque eu sei quando vai dar crise. Eu tinha um cliente, ele dirigia um caminhão do Porto de Paranaguá a Curitiba. E ele tinha uma crise que começava no pé. Ele dizia assim, não,
Eu dirijo sem problema. Toda vez que eu sinto que vai dar isso, eu encosto o caminhão. E aí, quando passa a crise, eu pego o caminhão e continuo. Só que quem conhece Paranaguá tem uma serra com uma descida. E tem ali um trecho dos 4 ou 5 quilômetros que ele não tem onde encostar o caminhão, e é só de curvas. Então, toda vez que eu passo lá, eu olho o caminhão e digo, será que ele está aí atrás de mim? Será que ele tomou o remédio hoje? Será que ele dormiu ontem? Será que ele está tratando direitinho? Porque isso tem estudo agora provando que, primeiro, a aura, você acha que sabe o que está acontecendo, mas existe um grau de comprometimento. Esse comprometimento pode ser prejudicado a direção. Você conversa, mas não está consciente, capaz de dirigir direito. Segundo, muitas vezes, quase 40% das pessoas não sabem que tiveram crise. Elas até podem avisar que tem crise, mas depois não lembram que tem crise. Então, a consciência não é isso. E nada impede que uma pessoa que tem aura, de um momento para outro, tenha convulsão. A mesma coisa com aquele que só tem crise dormindo. Sob certas circunstâncias, sabe o que isso pode acontecer? Ela vai acontecer mais à noite, mas ninguém proíbe ela de querer um dia passear de dia. Horas diárias na direção do veículo. Então, esse é outro fato. O risco é pequeno se você fica 10 minutos. Se você dirige das 8 às 8 da noite, 12 horas, com motorista profissional, de ônibus, o risco é maior. E esse é o trabalho. Você vê, uma pessoa que dirige 1 hora por dia, que é mais ou menos o número da gente. Pega o carro, vai para trabalhar, volta para trabalhar, passa na mesma hora aqui. Ele vai ficar exposto 4% do tempo. Ele ficar exposto, quer dizer que ele tem 4% de chance de ter uma crise, porque 4% das vezes ele está dirigindo. Se o cara é motorista profissional, 8 horas, ele vai passar 20% do tempo exposto. Então, quanto mais tempo você está exposto, mais risco você tem de acontecer uma crise. Porque todos nós sabemos que esse é o problema da epilepsia, a epilepsia não avisa você quando vai acontecer. Se fosse avisar, seria fácil. Hoje eu tenho que ter crise, então cancela tudo, porque eu vou ficar em casa, tomar 2 comprimidos, vou ficar deitadinho, né? Amanhã acabou a crise, eu saio. O mundo seria fácil. Então, novamente isso. Então, por isso que quando você diz que em motorista privado, poderia de voltar dirigindo por 6 a 12 meses, discutindo. Mas o motorista profissional, provavelmente, no mínimo 5 a 10 anos. 10 anos é o tempo que a ILAI, que é a Liga contra a Epilepsia, considera para dizer que a epilepsia está resolvida. 10 anos sem medicação e sem crise. Então, esse é um negócio, você ficou 10 anos sem, você pode dizer assim, agora não tem mais, a risco é igual da população normal. Esse é um trabalho feito na Bélgica. Pessoas com epilepsia têm 1,8 risco de ter uma crise quando dirigem. Privação de sono aumenta esse risco para 2, que é mais ou menos igual. Um pouquinho de bebida aumenta para 2, que é mais ou menos igual. Mais 70 anos aumenta para 2, mais 75 para 3, mulher para 3, e homem com menos 25, 7. Isso todos nós sabemos. Ele pegou o carro, sai sem maluco para lá, ele é o super-homem, ele consegue fazer qualquer coisa. Os outros é que batem, porque ele nunca vai bater. Então você vê que a diferença é de 2 para 7, as pessoas estão dirigindo. Qual é a diferença entre um acidente provocado pela crise epilética e um acidente provocado por uma imprudência? O principal motivo é que, quando você está falando no celular, e eu aposto que todos aqui já falaram no celular dirigindo, que dá uma distraidinha, você ainda tem um tempo de corrigir. Você pode causar um acidente, mas você tem. As pessoas que estão com perda da consciência não têm essa correção. Então, os acidentes com pessoas de epilepsia não têm essa incidência tão grande, mas eles, por outro lado, eles costumam ser muito mais graves, porque não tem a proteção, freia, desvia, tudo isso. Então, isso torna esses números muito difíceis da gente discutir, porque aqui não está claro quanto desses pacientes eram crise controlada ou não controlada. Quem tem epilepsia? Nenhum desses trabalhos foi publicado citou, não, essas são pessoas com crise epiléticas que não controlam, que tem um risco muito grande de ser risco. Então, quanto tempo for ter o risco de ter crise, se você tem uma crise todo dia, o teu risco é muito maior de ter uma crise dirigida do que uma pessoa tem uma crise a cada 6 meses. É óbvio isso. O outro traço é acidentes fatais provocados por crise. Aqui, novamente, tem um traço chamado crise. Crise que não se sabe bem se é uma crise epilética, crise de perda de consciência, qualquer coisa de síncope. Mas sim, diabéticos é mais ou menos igual
Infartíveis hipertensivos é muito maior, infarto ou AVC nesse grupo é maior, enquanto está dirigindo, e motorista jovem também dispara isso aí. Então, novamente, a gente tem... Se um trabalhinho que eu acabei não trazendo, fala sobre fumar, usar celular, quem tem apneia do sono, tem sonolência diurna, todos eles têm alto índice de risco de provocar acidente. Então, isso, o fato de eu ter, a gente nunca vai poder ter certeza absoluta que eu estou controlado no crise há um ano e nunca vou ter crise. Ninguém pode dizer isso com certeza. Mas a gente pode dizer assim, nesta situação, esse risco é tolerável para quem não é motorista profissional. Isso tem que ser entendido para a pessoa. Porque, frequentemente, quando se vai preencher aquele papel, o paciente diz assim, o paciente não aceita a tua opinião. Ele não concorda. Você tem que escrever que ele pode. Não, você não pode, você não está com isso controlado, não pode escrever isso. Isso gera um conflito na relação médico-paciente muito frequente. Depende também de estar com a carteira de motorista regularizada. Isso significa que você já informou que está em uso regular de antibilético com isso controlado? Isso é essencial. 50% dos motoristas na Califórnia, onde é obrigatório o médico notificar, ao contrário daqui, na Califórnia, se eu atender você com epilepsia, eu tenho que mandar um relatório para o departamento de trânsito dizendo, fulano tem epilepsia. Se não acontecer alguma coisa com você, eu sou cúmplice. Em poucos lugares acontece isso, no Brasil o Conselho Federal não permite que eu informe isso. Então nós temos uma situação difícil. Eu sei que tem uma pessoa dirigindo, viajando de carro, dirigindo um caminhão ou um ônibus, que ela tem epilepsia. E eu não posso proibir essa pessoa de epilepsia. Eu digo que ela tem que parar de dirigir, que é um risco para todo mundo, mas ela não para. Eu não posso chegar lá no trânsito e dizer assim, tira a carteira dele porque ele é um perigo. O máximo que eu, como médico, posso fazer é anotar no prontuário, chamar alguém da família e comunicar isso. Olha, fulano é um perigo, ele não pode dirigir, você tem que dar uma solução para isso. Na Califórnia, que é obrigado, não resolveu nada, porque aí ninguém conta para o médico. E ele disse um trabalhinho lá bem interessante, diz assim, que aí ele não fala para o médico da terapia. Senão o médico vai dizer. Então ele chega para você e diz assim, sempre ele está sem crise, está sempre controlado, tá bom? Fica num jogo de mentira. Então, já repetido periodicamente para levar o motorista a questionar se ele se preocupar com as condições de saúde. Então, novamente, isso, o trânsito é repetido periodicamente, você tem que comunicar. Esse é aquele documento, não sei se vocês já tiveram experiência com ele. O resumo é que no mínimo 12 meses sem crise epilética e uso regular de medicação e não está em retirada de medicação. E exige que o médico esteja com o médico mesmo há 12 meses. Esse é um negócio que eu tenho muito orgulho, porque isso aí foi feito no Paraná e eu participei. Cada vez que mudava o diretor do trânsito, eu ia lá e conversava com ele. Não dá para fazer, não pode, porque o Código de Trânsito anteriormente não permitia pessoas que usavam drogas para dirigir de jeito nenhum. Mudou a legislação e o psicólogo disse, não, vamos fazer. E como as coisas são para acontecer, isso foi feito em uma semana. Nós sentamos lá 2, 3 horas, fizemos uma reunião e isso acabou sendo homologado. Porque antes era uma mentira. Você tinha que mentir. Você estava sem crise há 3 anos, você tinha que ir lá no trânsito e mentir que você estava tomando remédio, você não podia contar. Então, agora não pode, não deve. No caso, aquele que atropelou, veja o que ele fez aqui. Você toma algum remédio, faz algum tratamento de saúde? Não. Você já sofreu tontura, desmaio, convulsão, vertigem? Não. Você tem hipertensão, diabetes? Não. Isso, provavelmente, talvez, aí eu vou pedir aos sábios advogados que digam, isso aqui é um crime maior do que o acidente. Porque o acidente pode acontecer com qualquer um. Mas nesse momento que ele mentiu isso aí, esse aí ele pode ser realmente penalizado nisso, ele deixa de ser homicídio, sei lá como. Isso tem um outro debate no Código Penal. No momento, o Código Penal fala, se a pessoa não está, naquele momento, capaz de determinar-se com o seu comportamento, isso diminui a pena, não deixa de ser crime. Só que a pessoa está interpretando isso aí, esse nome ali, com falsidade ideológica. Ele fez uma resposta ideologicamente falsa que ele não poderia fazer.
Mas eu defendo a tese do seguinte: ele pode responder homicídio doloso ou homicídio qualificado. Essa é a grande questão. Porque no caso aí morreu, né? Não. Morreu, no caso dele morreu menor. Sim. Aí o homicídio é doloso ou é culposo? Esse é o problema. Aí vem aquela velha história do preterno doloso, quer dizer, ele assume o risco de produzir o resultado. Isso não é só em dirigir, pode ser em qualquer, dirigir também em alta velocidade, tá? Mesmo que o cara esteja... Já teve um condenado da semana passada. Exatamente. Então, o que ocorre? Já tem precedente aquela decisão, né? Decisão realmente que... Bebeu e também alta velocidade. Exatamente, excesso de velocidade. Foi aquele deputado, né? Ele é deputado, né? Então, aquilo é uma jurisprudência que vai consolidando. Então, o homicídio, que por regra você responde por homicídio, o crime de trânsito, aliás, que por regra você responde como culposo, quando você vai com excesso de velocidade, já não é mais. Tem jurisprudência já, consolidando essa posição. Mas vamos no caso da epilepsia. Esse aqui tem... Não tem prova que ele estava em alta velocidade. Não foi encontrado remédio. Não, ele é isso, achava, ele disse que teve uma crise. Aí isso pode ser considerado prazeroso? Eu acho que sim. Agora, só que, como ele naquele momento, ele não fez nada porque quis, não fez nada, mas ainda assim ele estava, vamos dizer, quando ele cometeu aquele ato, ele não estava, a situação mental dele não era capaz de avaliar aquela situação, porque ele estava em crise. Então, o que ocorre? Me parece que aí, se for considerado doloso, há uma redução da pena devido àquele estado mental que ele se encontrava de inconsciência naquele momento. Né? Ele não fez deliberadamente, ele fez involuntariamente. Na minha opinião, acho que o fato de uma pessoa ter uma convulsão, ou ter um infarto, não pode ser culpado. Se eu tiver um infarto, bater o carro, não posso ser culpado. Se eu tiver AVC e bater o carro, não posso ser culpado. Se eu tiver Agora, a infração dele, provavelmente, é na carteira. E por isso aqui, ele pode perder a carteira só que mentiu nas informações. Isso é um problema que está tendo na Justiça do Trabalho também, com pessoas que não dizem que têm epilepsia e têm crise. As empresas demitem por justa causa, alguns pacientes ganharam na Justiça isso, porque ele disse que mentiu por causa do preconceito, mas existe uma pendenga na Justiça de algumas decisões conflitantes sobre isso. Mas no caso dele, esse seja o problema, mas o problema não é só aqui. É que se ele não tivesse matado ninguém, se ele tivesse sentado no poste e arrebentou o carro dele, tinha um carro de 100 e tantos mil. E ele não disse isso no seguro. O seguro, por definição, só paga o que ele quer. A lei não obriga o seguro. Se o seguro acha que houve alguma coisa, ele não paga e acabou. Você vai ficar com prejuízo. Então, se você tem uma crise dirigindo e não avisou do teu seguro que você tem que aquele sofre doença tal, eles não pagam o seguro do carro. Não pagam. Então, novamente, tem essa implicação. Você tem que estar consciente disso. Eu não vou contar, porque talvez eles aumentem o prêmio, mas se acontecer o acidente, eu não vou receber. Então, o que não está bem definido? Primeiro, a crise epilética. 40% das pessoas têm a crise e repetem. 60% não. Então, você pode iniciar o tratamento, é uma opção tua como médico, mas se a investigação for normal, no mínimo, se aguardar 3 meses. Não se tem outro dado, ou até você atingir uma dose alvo nesses 3 a 6 meses. Esse número é meio aberto. As pessoas não gostam de dizer que vão ficar 3 meses sem andar, sem dirigir. Esse é um problema, porque você muda a tua vida, né? Conforme o teu trabalho. Se você for uma pessoa que viaja de carro a semana toda, você pagou a tua vida. Você tem que ficar em licença. Apenas horas, não dá para prever quanto a consciência está comprometida, se você pode ou não pode dirigir numa aura. Frequentemente a aura tem mais componente. Você lembra a parte consciente e a parte inconsciente não vê. Isso na verdade a gente vê muito frequentemente. Tem uma parte que você sabe, aconteceu um monte de coisa depois, você nem sabe. Retirada de antipiléticos é um problema, do jeito que a coisa está, praticamente ninguém vai tirar antipiléticos, você tem que esperar. Retirada mais ou menos de 4 a 6 meses, você vai ter que esperar de 6 meses a 1 ano para voltar isso. Então, normalmente, no mínimo,
6 meses depois que você terminou a retirada. 80% das recidivas vão acontecer nesse período de 6 meses. Então, o teu risco fica mais ou menos 2% de recidiva. Liberação de motocicleta. Motocicleta no Paraná era proibido. No Código Nacional da Ciretã não é. Motociclista, as restrições são iguais ao do motorista privado, mas a gente sabe que você bater a 40 km por hora numa moto desacordada, bater a 40 km num carro desacordado, as consequências vão ser diferentes. Motorista profissional não tem jeito, não pode. É extremamente difícil, a menos que você esteja aquele esquema dos 10 anos sem remédio, porque é muito tempo exposto. O motorista do ônibus tem um acidente, quantas pessoas não vão ser? Então a gente não precisa sofrer esse risco. É fácil você entender a lógica, mas uma pessoa que trabalha com motorista, principalmente o pessoal que é motorista interestadual, aqueles ônibus, eles têm um salário mínimo assim, 2 salários mínimos, e tudo que eles ganham é diária, a vida deles muda tudo. Mas quando você está andando de ônibus, ou quando você está na frente do ônibus, você quer saber que aquela pessoa vai te dar segurança. Então, novamente, o direito da sociedade, em certos momentos, é maior que o direito individual. É por isso que obriga o motociclista a andar de capacete, é por isso que obriga a usar cinto de segurança. Então, tem os momentos que a gente tem que aceitar regras. O nosso limite como pessoa está restrito por um interesse maior da sociedade. Sem crise ou sem medicação há 5 ou 10 anos, segundo a ILAI está resolvida por 10 anos, teoricamente não teria mais restrição. Isso não está nada escrito. Não está nada escrito, é um problema. Aquele paciente que tem isso, ou aquele paciente tem crise cada 3, 4 anos, que a gente chama de óligo. Então, cada 3 anos ele tem uma crise. Vai passar 3, 4 anos sem ter uma crise, aí tem uma outra crise. Como lidar com essa situação não está muito claro. Então, o que fazer? Pessoas com crises não controlar não podem. Isso é absoluto. Não tem jeito. Me desculpe, muda a vida, é confuso, mas é um risco muito grande. A gente não pode correr esse risco. Pessoas com crises controladas há mais de 12 meses podem dirigir. Talvez se reduza isso para 6. Em alguns lugares é 6, em alguns lugares está se tentando. Tem um estado americano que baixou para 3. Dizendo que o risco aumenta de 3, com 6 meses você tem 3% de risco. Quando você passa para 3 meses, você aumenta para 8%. Você aumenta um pouquinho, matematicamente ele diz, mas eu acho que no mínimo 6 meses tem que ser. Depois da primeira crise do LED, pelo menos 3 meses para reiniciar. Informar o Detran e o seguro tem epilepsia, não dá para mentir. Um dia nesse país vai ser proibido mentir, porque hoje você pode fazer qualquer coisa e mentir. É impressionante. Se não me engano, a Constituição diz que você não pode mentir, né? Mas a pessoa soube alegar, você não pode produzir prova contra você. Você tem o direito assim, eu não vou dizer que eu roubei. Eu vou ficar calado. Agora, descaradamente, você chegar e dizer assim, eu não roubei nada, com a mala na mão, ali cheia do dinheiro, eu não roubei, nem sei de quem que é essa mala. Quem? Colocaram na minha mão. Um dia isso vai ter que ser proibido. Nos Estados Unidos e na Inglaterra, a pena fica dobrada quando aconteceu. Aconteceu com um ministro, um membro do gabinete, outro dia, que a mulher mentiu e ele mentiu, ele recebeu pena dobrada porque ele mentiu na declaração da justiça. O critério de pena foi esse. Ou futuro, a gente vai andar num carro autocomandado, desaparece o problema, você vai comprar um Tesla desses autocomandados, você senta ali, vai lendo jornal, digitando, batendo papo, eles até vão virar o banquinho para trás, senão eu não sei se ele vai conseguir andar assim, mas tudo bem. Ou o Uber também, que agora o Uber está fazendo estudos para ter um Uber telecomandado. Você vai alugar um Uber, ele vai vir, você onde é que você está, você faz, você vai ter alguém que vai pilotar para você, se você. Mas esse direito de dirigir, a gente tem que entender na nossa realidade, na nossa adaptação e nas restrições que você tem. Felizmente, eu acho que no Brasil nós temos uma legislação bem clara, bem objetiva, que o médico tem que dizer que confia. Por que se colocou lá 12 meses com o médico? Por um motivo simples, para evitar aquela coisa de você fazer uma consulta e dizer, olha, faz 3 anos que eu não tenho crise nenhuma, eu quero que você assine o papel de trânsito aqui para me levar. Eu já recebi paciente, não, eu tenho que tratar você, se colocou exatamente aquela garantia, eu tenho que tratar você por pelo menos um ano para saber como é que você funciona. Se eu confio em você, se é verdade que você toma remédio, se de fato você tem crise. Mas essa é uma importância, eu acho que é um direito importante
grande parte das pessoas também podem dirigir, desde que as crises estejam controladas, e tem pessoas que não vai poder. E só tem um argumento para fazer a pessoa tomar o remédio certo. Não só isso, porque ficar tendo crise sem controlar tem risco de acidente, morte. Ô, doutor, pergunta. A pergunta é, por que o preconceito com o epilético dirigindo é maior do que com o de um hipertenso? Por quê? O preconceito de uma pessoa dirigindo é maior do que uma pessoa hipertensa. Bom, se você pegar hipertenso na população normal, vai dar quase 40% dela. Epilepsia, 1%. Então, esse é um fato assim, porque, novamente, a imensa maioria dos hipertensos não vão ter acidente vascular cerebral, não vão ter infarto, não vão ter nada. O preconceito da epilepsia passa pelo desconhecimento. Porque 70%, 60% das pessoas que têm epilepsia não contam para ninguém que tem epilepsia, gente. As pessoas, o que se conhece da sociedade, epilepsia é aquela pessoa que tem uma lesão cerebral grave, uma pessoa que tem crise de convulsão o tempo todo, que não consegue fazer nada. As pessoas com epilepsia que trabalham, que saem, que casam, que têm filho, que crescem na vida, essas pessoas são escondidas. Grande parte do preconceito, vocês me desculpem aqui, eu sou o cara chato aqui, filtrando as coisas. Me desculpe, grande parte do preconceito da epilepsia está fundamentado que as pessoas com epilepsia têm vergonha de dizer. Isso passa em dois modos. Ninguém tem vergonha de dizer que tem enxaqueca, que tem dor de cabeça, que tem asma. Mas epilepsia ninguém conta para ninguém. Às vezes só vai contar no dia do casamento, ou uma semana de casamento. Então esse é um problema. A outra coisa é que é o seguinte, a pessoa vem comigo consultar e toma remédio para pressão, remédio para diabetes, remédio para colesterol, florais não sei o que, florais não sei o que, isso assim. Pô, eu tenho que parar de tomar esse Tegretol aí de qualquer jeito. Mas por quê? Não, porque esse remédio é de epilepsia, esse remédio faz mal. Gente, você está tomando 8 comprimidos, o único comprimido que você quer tirar é o dano. Porque realmente. Então aí você vê como é que o preconceito está na cabeça muito de quem tem. Por que ele insiste em pagar esse remédio? Se o resto todo não quer, ninguém chega para mim e diz assim, eu quero tirar o remédio rápido, aí sobe a pressão. E ele vem assim, mas então que eu estou errado, doutor, aí sobe a pressão, eu vou ter infarto. Aí a diabetes vai atacar, aí o colesterol vai subir. E o vai ter que... Pô, não é por aí que a gente tem que mudar? Tem que mudar por aí. As pessoas que eu falei, você tem que poder dizer assim. Não é assim, eu sou uma pessoa normal, você vê, você convive comigo há 20 anos, eu sou uma pessoa normal, faz 30 anos que eu tenho epilepsia. Enquanto vocês não tiverem coragem de falar disso, vai ser difícil acabar com o preconceito. Porque o preconceito funciona na ignorância, na falsa impressão. Médico lá em redenção. Só para botar em questão aqui, eu queria botar em questão o seguinte. Vamos ver onde eu queria chegar, é o pensamento dele, não sei se é correto. Mas vamos dizer, o Estado tem o dever de fornecer determinados medicamentos. Digamos que o motorista está lá. E chega lá, não tem, vai passando o tempo. Muito bem. Mas esse mesmo Estado, ele tem o que a gente chama de jus puniente, quer dizer, o direito de punir. Ele tem o dever, de um lado, para fornecer o remédio. E tem o poder do outro para punir o cidadão. Muito bem, isso é da Constituição. Aí ele não forneceu o remédio e por conta disso aconteceu o acidente. Aí eu pergunto, ele também não vai responder não? Eu entendo que... Eu acho que eles vai, no mínimo aí, por exemplo, o cara vai lá punir, ele vai punir lá o homicídio, o pouso doloroso. Muito bem. O Estado está cumprindo o dever punitivo dele. Mas é a responsabilidade, o dever que ele tinha de fornecer. Eu acho que ele responde, em vez de ser, vamos dizer, uma responsabilidade civil, por danos daquela família que sofreu as consequências daquele acidente. Ele vem processar a vítima, que muitas vezes não pode pagar nada. Ele tem que responsabilizar o Estado que tinha um dever de dar um remédio aí. Correto, né? Eu acho que tem que ficar muito claro que ninguém pode ser punido por ter tido uma crise epilética. Homens, enquanto dirigir. Desde que ele esteja dirigindo legalmente. Desde que ele teve há 2 meses, estava 12 meses, está tomando remédio, está com a carteira, e mesmo assim aconteceu. Ninguém pode punir. Não é crime ele ter uma doença que ele não quis.
Agora, se ele não tomar o remédio, se ele mentiu na carteira, se ele está tendo muita crise, aí ele está, novamente, não é porque ele teve a crise, é porque ele expôs um risco elevado a uma situação. Então, a culpa não é de ter crise, eu acho que isso tem que ficar muito claro, não sei se eu fui claro. Ter crise não é culpa para ninguém, você pode ter crise e matar 300 pessoas. Puxa, que desgraça na vida, você nunca vai conseguir. Então, você não pode ser culpado disso. Agora, se você não tomava o remédio, se você mentia que tinha crise, se você tinha 20 crises e mentiu que não tinha nenhuma, aí você realmente cometeu um crime, que é essa falsa ideologia, mentira, né? Aqueles 37 itens que o delegado foi lá na... Não achando que o Estado também tem responsabilidade, o caso está tudo direitinho, mas ele não está cumprindo a parte dele. Isso não é só em evidência. Ele não deu a vaga no centro cirúrgico. Exatamente. Então me parece como a responsabilidade do Estado ela é objetiva. Ela não depende de demonstrar que faz do fato e o neto fiscal. Uma boa causa. Legal, pessoal. Obrigado. Eu sei que vocês têm mais perguntas, mas não terminou a sessão, tá ok? Agora nós contamos com a participação de todos. Nós vamos distribuir 6 grupos aqui. Então eu gostaria que vocês mais ou menos fossem se organizando em grupos. Só que é o seguinte, eu peço que vocês não façam grupos com pessoas que se já conhecem. Tá? Então, é até legal vocês conhecerem pessoas novas. Não fujam também. Um pouco. Pelo movimento. Pode ficar aqui, não queremos gente agora. Ó, aqui tem um grupo 3. Aqui, não, grupo 4, grupo 5 aqui. Tem que agradecer, né? Eu já conheço todo Pessoal, a atividade é a seguinte. Obrigado. Atenção plena. Atenção aqui, turma. É o seguinte, essa é uma atividade que requer realmente a participação de todos. Nós juntamos os grupos para que cada um de vocês possam expressar a sua opinião na construção dessa campanha em prol da causa da epilepsia. Então nós faremos 3 perguntas para tentar nos direcionar a essa campanha. Então, para cada pergunta, vocês têm 10 minutos entre vocês de colocarem as suas ideias no papel, o post-it, estamos colocando aí. Por que é importante colocar no papel? Porque é a maneira de materializar o teu pensamento. Você nunca notaram que você pensa, daqui a pouco virou as costas, o que você pensou? Então, para fim de materializar o pensamento, é preciso registrar esse pensamento no papel. Um pensamento por folha de post-it. Se você é pensante pra caramba, quantos foram? Tem bastante aqui. Tá? Mas é um pensamento por post-it. Não se acanhem, tá, pessoal? Não se acanhem. Escrevam mesmo. Tá ok? Então, nesses 10 primeiros minutos, a pergunta que nós fazemos: o que dificulta o exercício de cidadania da pessoa com epilepsia? O que dificulta, na sua opinião? Tá? Nós estamos pedindo que vocês escrevam. Vocês notaram que nós deixamos na parede o papel? É ali que nós queremos que depois vocês coloquem o seu post-it lá. Olá, pessoal. Aguinaldo vai cronometrar os 10 minutos, tá? Então vamos lá. Eu gostaria que cada grupo se definisse um coordenador e um relator. Tá? Definam entre vocês quem que é o coordenador e quem que é o relator. E o relator. Tá ok? De livre, espontânea vontade. Final. Vamos 10 minutos. Vamos lá.
Deixa eu focar logo. Legal, pessoal. Estamos terminando a primeira fase. Vocês conseguiram evoluir? Precisam mais tempo? Mais tempo. Está indo bem. Mais 5 minutinhos. Já evoluiu? Então, legal, pessoal. Primeira fase completo, parabéns. Vamos para a segunda fase. Segunda pergunta. Próximo slide. O que é preciso para o exercício da cidadania? A pergunta é: o que é preciso para o exercício da cidadania? Qual é o problema da reflexão? Legal, pessoal. Vamos lá, próximo slide. Então, vamos lá. Próximo. Olha, está indo legal, pelo tempo. Agora a pergunta é a seguinte, pessoal. Sempre que foi discutido, você está motivado? Você está motivado a desenvolver a campanha na sua localidade? De 0 a 10. Cada um se tem uma nota. De 0 a 10. 0, não estou nem um pouco afim, não estou motivado. 10, eu estou totalmente motivado. De 0 a 10. Vamos dar uma notinha, tá bom? 1 minuto para pensar, né? Não precisa mais de 1 minuto, né? Agora que vocês se declararam toda a motivação, se colocaram, se posicionaram, muitos que eu pude conversar expressaram que realmente tem uma causa que vale a pena, e que vocês estão aqui para tentar alavancar. Bom, a última pergunta. A última pergunta é uma pergunta pé no chão. Uma pergunta pé no chão. Pessoal do fundo, Sueli, atenção, por favor. É uma pergunta pé no chão. O ótimo inimigo do mundo, como diz a minha querida Carmen. Para esse ano, 2018, até chegar no final do ano, quais são as ações possíveis nessas todas que vocês elencaram, que vocês querem ver sendo conduzidas? Tá? Então, para este ano de 2018, quais são as ações possíveis? 10 minutos, pessoal. Ela tem uma... Olá, pessoal. Terminamos. Oh, maravilha. Zeramos aqui. Cadê a nossa presidente, Valquíria? Vamos fazer o seguinte, pessoal. Valquíria, o que você acha de fazer o seguinte? O deputado apresenta a fala dele agora, e daí a gente faz um intervalinho, toma um café e voltamos para a mesa. Pode ser? Não tem tempo. Então vou pedir para o deputado Rodrigo Delmato vir a fazer a apresentação dele e na sequência a gente apresenta o trabalho do grupo. Legal? Então, fantástico. Rodrigo, você tem hormônios? Saiu não? Então, pessoal, dá uma respirada final, dá uma alterada, a gente vai escutar o deputado e daí a gente volta com a apresentação dos grupos. Oi, gente. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, boa tarde. Desculpe aí o atraso. Quando a gente faz o evento na nossa casa, hein, Carol?
A agenda atropela. Mas antes de mais nada, para quem eu não falei, seja bem-vindo a Brasília. E quero, antes, eu acho que já foram apresentados aqui, mas acho que todo mundo já sabe, a gente lançou a UNALI, a União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais, no ano passado, aprovou a criação da Frente Parlamentar Interestadual em defesa da pessoa com epilepsia, e nós tivemos uma reunião, foi no mês passado, né? No mês passado, tiveram presentes, acho que foi em fevereiro, isso. Acho que tiveram presentes 19 de fevereiro, isso. No dia 19 de fevereiro tiveram presentes ali, eu acho que 10 deputados estaduais, e hoje a frente parlamentar, nós somos, essa frente parlamentar se compõe por 17 deputados estaduais. Aqui é a deputada Roseli, que é nossa presidente da frente também, e o deputado Antonei Soltari também, que é representante dessa, que é junto conosco a frente parlamentar. Bem, a intenção da frente parlamentar é nada mais, nada menos dar o apoio político e institucional. Quando eu falo político e institucional, porque nós estamos representando uma entidade nacional que reúne, que representa todos os deputados estaduais do Brasil todo. Certo? Nós conseguimos, eu acredito, uma grande vitória, que é colocar um simpósio que vai tratar sobre o tema Epilepsia Sem Preconceito na Conferência Nacional da UNALI, que vai acontecer em Gramado, nos dias, me ajude aí, que eu esqueci. 9 e 10 de maio. 9 e 11 de maio, obrigado. De 9 a 11 de maio, e o nosso simpósio vai ser dia 11, a partir das 14 horas, não é isso? Obrigado. Valeu. Então, a partir das 14 horas, vai ser um simpósio que nós vamos tratar a epilepsia como política pública nacional, do ponto de vista da atuação dos legislativos estaduais. Eu acredito, eu não sei se já ocorreu um evento dessa magnitude, que vai tratar com todos os deputados estaduais que vão estar presentes no evento. Essa conferência, que é a Conferência Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais, é a maior conferência, que acontece uma vez por ano, certo? E uma coisa, obviamente, continua na frente, a ideia é que todo ano a gente tenha um simpósio com o mesmo tema do encontro, que acontece no encontro nacional, a gente repita um simpósio com legisladores estaduais. Como esse ano é ano de eleição, normalmente esse encontro acontece no mês de junho, ele foi antecipado para o mês de maio, certo? Foi antecipado o mês, porque esse ano é ano eleitoral, mas para 2019 provavelmente vai voltar a acontecer no mês de junho. É importante como é que fala? Essa interação, obrigado. Essa interação, porque a gente começa a tratar a questão da epilepsia não somente como um movimento social, mas também começa a trazer dentro da importância de política pública. Aqui nós temos, por exemplo, parlamentares que levam isso para os seus discursos, para os seus projetos de lei, e naturalmente isso começa a virar tema de debate e priorização das políticas públicas estaduais. Bem, a ideia dessa frente, só para falar, depois eu vou entrar na apresentação, é justamente fazer um movimento inverso, que seria, na pressão dos estados, a gente conseguir estabelecer uma política pública nacional específica em todas as áreas, não só na área da saúde, mas na área da educação, na área do trabalho, na área do desenvolvimento social, certo? Ou seja, fazer esse movimento dentro da parte dos legislativos estaduais, dando fazer essa pressão junto cada parlamentar aqui com os seus deputados federais ou com os seus senadores. Bem, nessa reunião que nós fizemos, eu levei um exemplo de Brasília, o que nós avançamos em termos de legislação, tá certo? E quais foram as ações que nós fizemos aqui. Bem, aqui a Câmara Legislativa criou uma comissão específica para tratar a questão
da epilepsia. Essa comissão especial já está fazendo uma atuação, na minha visão, uma atuação bem pontual. Nós pedimos uma auditoria para o Tribunal de Contas do Distrito Federal e o Tribunal de Contas já está fazendo uma auditoria na Secretaria de Saúde para verificar o cumprimento da lei que cria o programa de atendimento à pessoa com epilepsia. Então, o tribunal vai fazer essa auditoria, vai levantar se está sendo cumprido ou não. Bem, se estiver sendo cumprido, parabéns ao gestor. Se não estiver sendo, o gestor vai ter que se adequar, questão ele responde, certo? Principalmente ele pode responder por improbidade administrativa, por não estar cumprindo a lei. Né? Então, vamos dizer assim, não adianta, muitas vezes, a conversa. Né? A conversa, muitas vezes, aqui, estou falando com os gestores, né? Ela é bem frutífera, a gente sai de lá muito feliz, mas, como o Tribunal de Contas dos Estados são órgãos auxiliares do Poder Legislativo, e nós é que temos a titularidade da fiscalização do Poder Executivo, nada mais do que pedimos essa auditoria na saúde. Bem, na semana, a Comissão Especial vai fazer 2 audiências públicas importantes. A primeira que é sobre a distribuição de medicamentos e a segunda que é a epilepsia na escola. Com base nisso, dependendo de como é que for o resultado dessa audiência, aqui em Brasília, nós também vamos pedir auditoria em cada área. Os medicamentos já estão acontecendo, mas a auditoria também na área da educação. Justamente para que a gente possa resgatar e colocar a pessoa com epilepsia, tá certo, no centro da execução das políticas públicas. Como aconteceu um movimento semelhante com o autismo, quando alguns deputados começaram a levantar essa bandeira, que eles estavam esquecidos, aí um ente político começou a trazer e começaram a ver isso como uma política pública importante. Uma outra ação, que é a instituição da política de... acho que já está passado, né? Mais fácil. Pronto. Quem fez aqui já sabe, se passar. Isso, então vamos lá. A primeira ação que nós fizemos foi instituir no calendário de eventos do Distrito Federal o Dia da Defesa dos Direitos da Pessoa com Epilepsia, que é o dia 26 de março. Esse dia, a gente aqui tem, graças a Deus, virou uma... Como é que fala? Virou rotina dos órgãos públicos colocarem as suas luminárias, né, de roxo. Nós já temos a confirmação do Tribunal de Contas, do Palácio do Buriti, da Câmara Legislativa e do Congresso Nacional. Falta só a Memorial JK. Confirmou também? Obrigado. Falta só a torre, né? Falta só a torre de TV confirmar que também na semana, dia 26 de março, vai acender como roxo. Isso é importante. E aí a nossa equipe de comunicação trabalha esses releases junto à imprensa local. Certo? Bem, essa lei, ela altera a lei 4.000, ela altera o programa de prevenção e assistência integral às pessoas com epilepsia. O pessoal chama de lei do canabidiol, né? Tem outros medicamentos que foram incluídos aí, como quepra, enfim. Essa lei, ela altera a lei que cria o programa, dando mais direitos às pessoas com epilepsia, e é justamente com base nisso que o Tribunal de Contas está fazendo auditoria. O Tribunal de Contas está pegando a legislação, inclusive já fizeram um relatório preliminar, eu não sei se a Dani já encaminhou para o grupo, já encaminhou? Já encaminhou para encaminhou? Tem encaminhado tudo. Eu não sei, quem quiser ter acesso ao relatório preliminar do Tribunal de Contas, é importante até para a gente acompanhar essa situação. E é com base nessa legislação aqui. Ele tem um negocinho. Muito bem. Tem que ser a lei lá que a gente falou. Esse projeto, ele destina 5% da dotação prevista na publicidade oficial do Fundo de Saúde do Distrito Federal para campanhas de prevenção e combate ao preconceito da pessoa com epilepsia. Os pareceres todos foram aprovados, ele está na assessoria de plenário para ser pautado para a votação. Provavelmente, esse projeto vai ser aprovado, o governador deve vetar, certo? Não, você pergunta, o que vai vetar? Porque você está carimbando o orçamento.
nenhum governador gosta de coisa carimbada. Mas a gente consegue derrubar o veto, tá? Então, isso é só para passar isso aí. Um outro projeto de lei, esse projeto aqui, ele nasceu num encontro que nós tivemos o ano passado, tá certo? Que institui as diretrizes para a política pública distrital de trabalho, emprego e renda para a pessoa com epilepsia no âmbito do Distrito Federal. Ele já foi aprovado na Comissão de Assuntos Sociais e na Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, está na Comissão de Constituição e Justiça para a emissão de parecer sobre a constitucionalidade. Eu já tive uma prévia com o relator é o deputado Júlio César, e ele vai levar o parecer dele, na realidade, na semana, nós estamos fazendo um esforço concentrado, e na semana do dia 26, a gente consiga aprovar, pelo menos nas comissões, e levar para o plenário os projetos que são, que já estejam prontos para a pauta em relação à pessoa com epilepsia, e um dos projetos é esse aqui. Esse projeto, na minha avaliação, ele foi construído, na realidade, por diversas mãos. A Carol teve participação dele, a Valquíria teve a participação, está aqui, né? Teve a participação, Isildo, muitas pessoas ajudaram a fazer a construção desse projeto. Então, eu acredito que esse projeto, aprovado e tornando-se lei, ele se torna um marco no país, no avanço dos direitos da pessoa com epilepsia. A gente sai um pouquinho da discussão da área da saúde e começa como é que fala, a avançar em outras áreas, principalmente das áreas dos direitos sociais. Né? A gente sai um pouquinho da área da saúde e entra principalmente na parte de empregabilidade. Bem, só para falar, todos esses projetos, os deputados que fazem parte da frente receberam esses projetos, obviamente com as justificativas que nós montamos aqui em Brasília, e cada parlamentar está vendo com a sua assessoria o que eles podem, dentro das suas possibilidades, nos estados, apresentarem legislações semelhantes. Quero aqui pedir uma salva de palmas já para o doutor Leite, que já aprovou lá o projeto, já aprovou uma lei, né? A Assembleia Estadual de Rondônia estabeleceu o mês de março, aprovou a lei, estabeleceu o mês de março como o mês de epilepsia, né? Então, já é o primeiro. E aí, com certeza, todos os deputados da frente, a deputada Roseli, da mesma forma, empolgadíssima. Oi? Olha aí, viu? Nós já aprovamos e vamos realizar dia 2 de abril uma audiência pública com o tema Epilepsia sem preconceito. Olha aí. Tá vendo? E aí, esse tema entrando nas assembleias estaduais em São Paulo. Cadê o representante do deputado Luiz Fernando? Precisou sair, vai rodar, José. Isso. O deputado Luiz Fernando falou comigo também que vai fazer uma ação semelhante em São Paulo. Certo? Então, assim, e o deputado, cadê a representante do deputado Luiz César Bueno? Está aí? Não? Tá não? Que é um deputado aqui de Goiás, também vai fazer uma movimentação semelhante relacionada a isso. O que é importante? Tá? Aí, vamos lá, os deputados, pedir para os deputados virem para a gente apresentar as associações, né, nos seus estados e fazer essa interação e o deputado ser, vamos dizer assim, o apoio político, da mesma forma você ser o apoio social para esses parlamentares, certo? Deputado. Eu. Em Minas, o deputado Alencar da Silveira Júnior já está em conversa Já, conosco né? da MAI para a audiência pública, já foi marcado para o dia 28. Ótimo, 28 de março. Olha aí, tá vendo? Que coisa boa. Então, vamos lá, né? E o deputado Alencar é bem ativo, viu? Ele é bem ativo, eu gosto dele. Né, gente? É bem ativo. Vamos lá. Foi criada a Frente Parlamentar aqui em Brasília, dos Direitos da Pessoa com Epilepsia, na qual eu sou presidente. Essa é a frente da Câmara Legislativa, tá? Foi criada a comissão especial, como eu falei para vocês. E aí, no dia 19 de fevereiro, eu digo que foi um passo importante, viu? Na minha visão, acho que a maior conquista, eu como parlamentar falo, militante da luta da defesa das pessoas com epilepsia, na minha visão, a maior conquista, enquanto parlamentar, foi a criação dessa frente, não só a criação, mas a adesão, certo? Você tem uma frente parlamentar com 17 estados que estão representados, que iriam fazer parte, que recebem as nossas
estão recebendo os nossos informes, estão participando ativamente, certo? Muitas vezes não podem vir, mas participam do nosso grupo, a gente tem um grupo que manda todas as informações, a gente vê as movimentações, isso para mim já é um grande avanço. É um avanço, para mim, bem... Como é que fala? Eu posso contribuir? Pode. Eu avalio também que foi... Eu vou chamar você. Vem pra cá, deputado. Vem pra cá. Eu vou sentar na mesa, pode? Pronto. Não, você está na cadeira. Pode, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, gente. Pronto, tá melhor, né? Aê. Senta aqui. Fala aí, cara. Com você. Gente, boa tarde. Eu queria aqui, publicamente, parabenizar o deputado Rodrigo pela iniciativa de trazer esse debate para a Unali. Eu sou do Amapá, para quem não me conhece. Nós temos 2 deputados estaduais que são médicos lá. Eu sou professora. E nós fizemos um trabalho lá relacionado às pessoas e pacientes, a pacientes e pessoas que apoiam aos doentes de lúpus no estado do Amapá. E quando o Rodrigo nos convidou para fazer parte dessa frente, eu achei bastante interessante. Muitos pacientes de lúpus no meu estado também têm epilepsia. E a Unali, e aí que foi essa grande sacada, de forma bem popular, trazer esse debate para a Unali, é trazer para uma entidade que representa todos os deputados do Brasil. Todas as assembleias legislativas de todos os estados da nossa federação estão dentro da Unali. No nosso evento da Unali, a última conferência que teve no ano passado, teve uma participação de mais de 1.500 deputados e deputadas estaduais. Então, a atitude do Rodrigo de fazer essa frente dentro da Unali, para mim, sinceramente, foi, até agora, tem sido o maior ganho para essa causa. O maior ganho. Porque eu tenho certeza que não somente ele, mas o nosso colega que é de Rondônia, que está aqui também, eu também, que deixei outras atividades no meu estado, eu sou presidente da Escola do Legislativo lá do meu estado e vice-presidente da Assembleia, a nossa presença aqui representa, não em quantidade, mas em qualidade, o compromisso que nós estamos tendo com essa causa. E vocês podem ter certeza que nós vamos motivar, sim, todos os outros deputados e deputadas que estão nessa frente para levantar essa bandeira dentro dos seus estados. Já 2 de abril nós vamos fazer essa audiência pública no estado do Amapá. Eu não consegui fazer em março porque já estava super lotado a agenda da Assembleia, mas já 2 de abril nós vamos realizar essa audiência com o tema Epilepsia Viva Sem Preconceito. Já convidei a Valquíria, sei lá, o 10 está lá também conosco, o nosso amigo João Hércules, que também já foi presidente dentro do Brasil. E eu avalio que nós precisamos, sim, debater, formar, informar, para poder desconstruir várias visões equivocadas relacionadas à epilepsia. Parabéns, Rodrigo. Boa tarde a todos. Esse é o 2º encontro nacional que eu participo, já participei no ano passado. E só para dizer, conscientizar também as pessoas, o preconceito existe até nas redes sociais, nas redes de rádio. Quando foi aprovada essa lei do Março Roxo, eu acredito que foi antes de ontem, doutor Edmilson. Tem o Edmilson aqui também, que é o presidente da... O doutor Caetano Neto, o senhor conhece, da rádio? Ele dizendo, doutor Neto aprova uma lei Março Roxo. E para que serve essa lei? É para conscientizar várias doenças. Nem lê, às vezes, as pessoas que trabalham no jornalismo, nas redes sociais, eles nem leem qual é a situação e já tem esse preconceito. Por isso a importância que nós temos aqui hoje. Sou médico também, não falei ainda, sou médico. A importância desse movimento que nós temos, de todas as associações brasileiras aqui em combate à epilepsia, a Unali, através dessa frente parlamentar, o Ministério Público, eu quero até parabenizar aqui, o Edmilson também, que é o presidente da associação lá, e o doutor Edmilson, que realizam já essa conscientização nas escolas, em todos os municípios do estado de Rondônia. Criamos a lei da semana de
de conscientização da epilepsia lá no estado de Rondônia, temos o Márcio Rocha, e vamos estar dando apoio total aqui nessa frente parlamentar, buscando o apoio também de todos os 26 estados e mais do Distrito Federal, que já temos o presidente, o Rodrigo Delmastro, presidente dessa frente parlamentar, para que possa ser realmente conscientizar a população e esse preconceito que nós temos, até na nossa família. Nós estávamos na roda ali agora de trabalho, que preconceito às vezes vem principalmente da pessoa que tem epilepsia e da família também que não quer aceitar. Então, vai ser um trabalho árduo que nós temos. Sou o vice-presidente, deputada Roseli, a secretária. Nós vamos trabalhar, sim, para essa conscientização e buscar políticas públicas voltadas a atender realmente os anseios de cada um que tem epilepsia. Nós estamos dispostos a sempre ajudar e de portas abertas ao UNALI também, a União das Assembleias Legislativas e os legisladores de todo o nosso país, e estaremos aí buscando ajudar todos vocês também. Obrigado. Então vamos lá. Como eu falei, né, para vocês, para mim foi uma grande conquista a gente conseguir aprovar isso na Assembleia da UNALI, aqui em Brasília, e depois instituir a frente. E aí todos estão convidados para o nosso simpósio, que acontecerá em Gramado, no dia 11 de maio, às 14 horas. Eu só não sei o local, eu esqueci. Cadê a... Vai ser na FAURGS. Vai ser na FAURGS, que é a faculdade... Fundação de Apoio da Faculdade. Fundação de Apoio... É isso aí mesmo. Tá? Mas a gente vai mandar para vocês também um convite direitinho. Esse simpósio, gente, é justamente... A gente, inclusive, quer convidar o ministro da Saúde para estar presente lá nesse simpósio, o governador do Rio Grande do Sul, enfim, a gente quer convidar alguns secretários de saúde para estarem presentes nesse simpósio, para levantar essa questão da epilepsia, não só sobre a ótica da saúde, mas também com os seus direitos sociais. Bem, a gente apresentou algumas moções, né, de louvor. E aí, a questão das emendas parlamentares, que aqui em Brasília nós temos um diferencial, alguns estados não têm esse mecanismo, né? Alguns estados não têm esse mecanismo, certo? Então nós apresentamos algumas emendas parlamentares, certo? Que isso aí 2016, 2017, aquisição de medicamento do ano passado, e para esse ano também 800 mil específico para a compra de medicamentos das pessoas. E aí a Associação Viva Além das Crises, a gente apoia o projeto numa cidade aqui em Brasília, que é na cidade do Guará. Todo último domingo do mês tem a Rua do Lazer nessa cidade, e aí se coloca uma tenda, e essa tenda serve justamente para tirar dúvidas, distribuir cartilhas, né? E o que é interessante é que a associação daqui fez uma parceria com um grupo de Zumba, e aí chega lá no momento, eles colocam lá o pessoal para dançar e vai juntando gente, e na hora que para, entrega as cartilhas, que está fazendo um negócio bem interessante. Estratégia inteligente aí da associação, né? Bem, aí, ó, isso, em setembro acontece no Eixão do Lazer, que é fechado todo domingo também para fazer uma mobilização. Aqui o pessoal da Zumba aqui embaixo queria que eu dançasse, mas não. Dá certo. Essa aqui foi a cartilha que foi feita pela associação e com o nosso apoio também. E a UNALI também, já a frente parlamentar, fez não uma cartilha, mas fez um drop-down. Para quem não sabe o que é o drop-down, isso para bem legalzinho isso aqui. É uma cartilhazinha que você coloca no bolso, mas ela é autoexplicativa, né? Isso. Ela vai falando aqui, ó, o que é epilepsia, quantidade e tal, enquanto você vira como ajudar uma pessoa durante uma crise, né? E aqui, por que foi criada a frente e algumas questões voltadas à questão da epilepsia. Todos os deputados que são da frente, todos os deputados filiados, né? Cadê
todos os deputados filiados da UNALI receberam essa cartilha, certo? E o brochezinho. Esse brochezinho agora. E a UNALI estabeleceu no calendário dela, quem recebeu o calendário, todos os deputados que receberam o calendário da UNALI, o mês de março, a folhinha do calendário ela é roxa, e a UNALI estabeleceu como mês de combate ao preconceito e à epilepsia. Então, se você no calendário da UNALI, o mês de março é esse mês. Então, todo mundo... Oi? Rodrigo, por que não tem para os 26 estados? Por que não tem o quê? Não tem um deputado estadual para os 26 estados. É porque só 17 estados, só 17 parlamentares, quando foi lançado o convite, aderiram. Mas está aberto, quem quiser aderir pode aderir, ela não fecha não. Certo? Quem quiser os estados que... Tem estado, na realidade, que tem 2 deputados que querem participar, né? 3, enfim. Não tem, aqui em Brasília, por exemplo, eu tenho 3 deputados que querem entrar na frente. Então, não tem problema. Certo? O Piauí tem algum representante, algum deputado do Piauí? O presidente da UNALI é de lá, que é o Luciano Nunes, deputado Luciano Nunes. Ele é, vamos dizer assim, o nosso presidente. Mas a gente tem alguém do Piauí? Fora o deputado Luciano Nunes. Oi? Só o deputado Luciano, né? Pode. Quem? O doutor Edmilson é do Piauí, eu achava que ele era rondônia. Aí, ó, dá um desgradão pra ele. A senhora levantou de novo a mão? Segunda vez? Fez a segunda pergunta? Não? Então tá. Quem mais? É isso aí, então esses são os nossos contatos. Som. Quem quiser falar comigo, só já sabe meus telefones. Certo? Que mais uma vez eu falo que essa cartilha ela foi distribuída para os parlamentares de forma impressa e também foi distribuída também online para que os deputados pudessem fazer as adaptações nos estados e pudessem imprimir. Tá bom? Então é isso, gente. Obrigado. Então estamos chegando à parte final. Teremos a apresentação dos 6 grupos. Eu vou pedir já convocar a ajuda da Ana Caterine, da Islaine. Posso contar com a sua ajuda para secretariar, tentar fazer um apanhado do resultado geral aqui. Então vamos começar com o grupo 1. Quem que é do grupo 1? Quem é do grupo 1? Bom, começamos com o teu grupo, então, vamos lá. Então, vai vir aqui na mesa. Você pode... Tá, ótimo. Ó, pessoal, vamos fazer o seguinte. Vamos levantar aqui, vamos fazer um círculo ao redor do mapa dela. E daí ela explica olhando para o quadro dela. O que dificulta o exercício da cidadania das pessoas com epilepsia. Começa com uma primeira pergunta que vocês chegaram à conclusão. Então, foi dito, no nosso grupo discutimos que a questão do preconceito, começando com o alto preconceito. Infelizmente, muitas pessoas, como já foi dito várias vezes aqui, não aceitam a sua condição de pessoa com epilepsia. Se eu não tenho aceitação dessa condição, então isso dificulta essa cidadania. A questão da família, que é outra coisa importante. Essa família, mas muitas vezes também já foi dito isso aqui, eu sou uma pessoa com epilepsia, graças a Deus consegui essa cidadania a partir do conhecimento. Eu tive epilepsia até 15 anos, eu não tinha sequer o direito de saber o nome da doença que eu tinha. Eu tinha aquela doença feia, tá? Por conta do preconceito e aí também pela falta de conhecimento da família
e da pessoa, de toda a sociedade. Então, a falta de conhecimento da epilepsia é outro nome para a vivência da acho que eu vou falar mais que foi a falta de apoio da família. O que é preciso para o exercício da cidadania. Foi falado dessa questão da aceitação de si, da condição de pessoa com epilepsia, a questão da busca desse autoconhecimento, a efetivação de políticas públicas. Eu sou agente comunitário de saúde, assistente social de formação, mas agente comunitário de saúde, e está lindo uma legislação completa. O SUS garante desde a consulta na atenção básica, os medicamentos distribuídos lá na atenção básica, a farmácia de medicamentos excepcionais, a cirurgia de epilepsia, quer dizer, todo um tratamento. Isso acontece na prática? As pessoas têm acesso a essa informação? Essa política de fato sai do papel? Os colegas do grupo querem complementar? Várias pessoas já colocaram aqui, já estão há muito tempo na caminhada. Então, uma maior divulgação da epilepsia. Eu vou levando desse encontro compromisso lá no meu estado. Tinha a ABE, capítulo Piauí, que infelizmente está desativado. Então, como motivação real, como ação, eu vou levando o compromisso de buscar pessoas para... E aqui eu conto com o apoio das associações presentes, de todos aqui, para que a gente consiga reativar a associação, tendo em vista a importância do papel das associações. Temos um grupo de trabalho no Ministério da Saúde, composto pela EpiBrasil, pela ASP, pela Liga Brasileira de Epilepsia e por técnicos do Ministério da Saúde. Nós iniciamos os trabalhos desse grupo em 2013, depois os trabalhos foram suspensos devido à situação política do país, agora retomamos e já foi publicado o protocolo. Não sei se você tomou conhecimento do protocolo. É interessante, depois vamos te passar. E agora está para sair o caderno de atenção básica de epilepsia, cefaleia e tontura. Está pronto, revisado, só falta ser publicado. Resultado do trabalho deste grupo também. E nós reivindicamos nesse grupo essa campanha nacional de mídia pesada, mídia no horário nobre, mídia na Rede Globo, porque o nosso trabalho é importante, mas o país é muito grande e nós somos muito poucos para o país. Então essa coisa da UNALI agora, eu acho, cadê o Damasco? Eu acho que vai ter um efeito multiplicador fantástico. Ainda que não funcione em todos os estados, já é um começo, já está funcionando, mas eu digo, mesmo que não funcione nos 17, né, ou nos 26, já é um grande passo. E então, eu coloquei ali, não foi mencionado, que nós precisamos dessa campanha na grande mídia, como é feita para a AIDS, como é feita para a hanseníase, como é feita para todas as doenças crônicas e de alta prevalência. A epilepsia é uma doença de alta prevalência. E também, nós sempre acreditamos nisso, mas nunca pusemos em prática, que eu acho que deve ser a linha da EpiBrasil a médio prazo, que é realmente trabalhar nas escolas. Educar a criança, educar os educadores. Porque aí você cria uma nova sociedade. Você cria uma sociedade com um novo olhar 2018, para a epilepsia. 2018. Esse grupo... Primeira pergunta. Que é o que dificulta da epilepsia, com a cidadania, da pessoa com epilepsia. O nosso grupo fez algumas indicações, levantou algumas questões aqui que seriam o estigma, o preconceito, a falta de informação e a comunicação. Esse preconceito, tanto da sociedade quanto da própria pessoa com epilepsia, que foi o que já foi discutido, que foi falado até no
anteriormente. Segunda pergunta. Segunda pergunta. Rinaldo. Daí, Rinaldo. Isso. O que é preciso? O que é preciso? O que é preciso para exercer a cidadania da pessoa com epilepsia? Nós levantamos aqui que é a questão do conhecimento, da educação, né, também do estudo anterior, a inclusão, o enfrentamento e o enfrentamento da situação. Eu boto no celular, na mesma questão da aceitação da pessoa com epilepsia. O que pode ser feito, né? A educação das pessoas próximas, palestras nas escolas, que é o que tem sido feito também pelo grupo, ensinar o caminho para as pessoas e plantar, né, com a questão daquele projeto e vários projetos, tanto da palestra das escolas quanto da votação. E depois ensinar o caminho. Fazer pela pessoa. Ensina, ele vai atrás. Isso é exercício de cidadania. Legal, pessoal. Valeu, Patrícia. Vamos lá. Quem é esse grupo aqui? Número 6. É o doutor Edmilson. Quem que é o relator? Vai na sequência. Vai. Na sequência, com licença, quem que é aqui? Quem está aqui no quadro? Quem que é o João Hércules, o relator? Diz aí. Vai, João Hércules. Manda ver aí. Faça a pergunta. A primeira pergunta, Reinaldo, o que dificulta o exercício de cidadania da pessoa com epilepsia? Ok, vergonha. A vergonha, o medo, a falta da sua autoestima, a própria família que às vezes tem vergonha de incluir o próprio epilético na sociedade, impedindo dele frequentar os ambientes sociais, evitando de ter uma crise. A falta de campanhas e políticas públicas, essa sim, é que afasta o epilético totalmente desse motivo. Isso foi o que nós sentimos no grupo e deixando claro que ele também não tem dentro de si aquela autoestima e automotiva de procurar saber melhor o que é a epilepsia. Conclusão, falta de informação. Isso, se não tiver uma campanha de conscientização, esses encontros são interessantes, professor Marco, como a gente faz na Paraíba, mas nunca vai atingir 100% do Brasil, porque o Brasil é tão grande que a gente não tem noção do que esse país nunca, tem lugares que nunca sequer falaram que a epilepsia não é contagiosa. Imagine que existe cirurgia de epilepsia. A segunda. Segunda pergunta. É preciso para exercício da cidadania? É preciso que mobilize deputados como os que estão aqui presentes, é preciso que tenha apoio de prefeitos, secretários, para que possa, assim, fazer campanha de conscientização, buscando aquele que, para a política da saúde, é o vereador, que é o ACS. Quando você se tem um apoio social, quando você tem um ACS para fazer essa conscientização e trazer dados relevantes, e esses dados chegam até o secretário, e você tem o apoio daquele secretário, tudo se torna mais fácil para que esta campanha possa ser concretizada. Mas eu coloquei uma outra questão. Diga aí. É falta de conhecimento. É preciso ter conhecimento. A gente só corre atrás daquilo que a gente sabe que é direito da gente. Então, foi o principal ponto que eu bati, falta de conhecimento. Quando não se tem conhecimento, não se sabe o que exigir. Esse falta de conhecimento que você fala dos próprios gestores do município, porque tem gestores, tem gestores e tem, para a surpresa de vocês, tem gestores e tem médicos que nem têm conhecimento que existe a cirurgia de epilepsia. Vocês sabiam disso ou é surpresa? Eu acho que é importante reforçar a questão de falta de conhecimento do próprio indivíduo, do que é cidadania, que é pessoa de deveres e direitos. A gente reforçou isso bastante,
e a dificuldade que a pessoa às vezes tem até do próprio apoio da família e da baixa autoestima, porque ele acaba não saindo. Eu não tive esse problema na família por maninha e pai ser ambos professores e um vereador que era meu pai, mas existe a grande dificuldade na família em aceitar. Vocês, estritamente vocês, que o epilético ele aceita ser epilético. Agora a família trata ele e trabalha ele para não aceitar que é epilético. Quando eu entrei na associação de epilepsia, a Paraíba não tinha coragem de dizer, deputada Roseli, que existia pessoas com epilepsia, e sim, que as pessoas ricas não tinham epilepsia, tinham disritmia. E com a coragem do Dr. Marco Smith, a gente acabou com esse mito e começou os neurologistas do meu estado falar para o filho de Romulo Gouveia que ele tinha epilepsia e não disritmia. Então, vamos falar o que as pessoas, como que colocou ali? Obrigado, Denise. Agora, bom, nós colocamos ter autoestima preservada, elevada também, ter energia para defender uma ideia, conviver com as pessoas que sabem o que é epilepsia, participar e da organização de associações, conhecer sobre o tema de cidadania, ser informado, ter apoio familiar e acolhido no trabalho. Então essa é a segunda pergunta. Legal. Terceira, eu vou assumir. Quais são as ações possíveis para 2018? As ações. 2 de abril vai ter a audiência pública na Assembleia do Amapá. O tema Epilepsia Viva Sem Preconceito. Continuar com a frente interestadual em defesa das pessoas com epilepsia. Material de divulgação sobre epilepsia. Ajudar a fundar a associação no estado do Amapá. Abertura do 2º Centro de Cirurgia da Paraíba em 2018. Planejar na região as ações para conscientização para a região noroeste, nordeste de São Paulo, MAP. Conversar sobre epilepsia nos postos de saúde, palestras informativas nas escolas, capacitação com pessoas da área de saúde, professores, divulgar a EpiBrasil associações via o site, sede do movimento de acolhimento para as mães especiais, dar apoio e a parceria com o NALI, fortalecer as parcerias com os conselhos municipais e estaduais. Legal. Obrigado, Denise. Vamos para o próximo, quem que é o grupo ali? Da Isilda. A Isilda, você é relatora? Eu sou. Passa lá, vai lá. Vai lá, Matheus. Minas. Bom, pessoal, de modo geral, agora as respostas estão bem repetitivas. Então, para a primeira questão, que dificulta o exercício da cidadania, a gente registrou discriminação e estigma, a dificuldade para algumas pessoas, dependendo do quadro, assumir o trabalho, pois o trabalho dignifica, traz independência econômica, eleva a autoestima e ajuda que a pessoa se sinta cidadão. A superproteção familiar, o autopreconceito e algumas vezes resistência ao tratamento. Na segunda questão seria o que dificulta o exercício da cidadania. O que dificulta o exercício, né? Pouca, reduzida difusão, né? Precisa aumentar a difusão de conhecimento sobre a epilepsia, né? Melhorar a autoaceitação, o desejo de mudança e a pessoa desenvolver ações para ela também conseguir se incluir. Lei complementar que facilite o direito ao exercício do trabalho, que preveja também amparo social às pessoas, então, em relação àquelas que têm dificuldade para receber benefícios, então seriam 2 leis. E falta, que
é preciso. Não, mas assim, trabalho de conscientização nas escolas desde a infância. Então, falta necessidade, né? Falta disso. Aqui, as ações, fortalecer vínculo ou buscar parceria com parlamentares que defendam essa causa a nível nacional. Supervisionar a aplicação das leis e a manutenção das políticas públicas, porque também não basta fazer lei se a gente não supervisionar, né? E voltar às ações de divulgação para as escolas. Sempre naquele raciocínio que investir na criança, nos professores. Então, capacitação do quadro funcional. Olha, eu fiz um resumo aqui do grupo 6 para não ficar lendo. Tem autoaceitação. Esse foi mais geral esse tema de autoaceitação, pelo que eu pude acompanhar. Aí vem políticas públicas também, a necessidade de políticas públicas para a falta de informação, que quase foi geral também, pelo que eu pude observar, né? E a aceitação devido ao preconceito. Existe o preconceito antirracista, não é só preconceito, né? Então, esse é o resumo daquilo que nós imaginamos. Aí vem na segunda questão, que é preciso, nós entendemos que é preciso conscientizar essas pessoas, as famílias, divulgar conhecimento a respeito, né? E continuar no combate à epilepsia com palestras, né? Com esse tipo de movimento, com reuniões, com associações, é necessário. E o terceiro, o terceiro é o da nota, né? Aqui quase todo mundo priorizou o 10, não sei porquê. Bom, então nós temos o quarto, né? Qual é o quarto aí? Ações para 2018. Olha, aqui nós botamos capacitação dos profissionais de saúde, que são da CS, né? Isso nós fizemos em 2017. Mas aqui a proposta para esse ano. Também a escola, por ser transformadora, aqui ganhou prioridade, que a educação tem que ser levado o tema para ser debatido dentro das escolas. Aliás, eu hoje apresentei, acho que o Rondônia está aqui dentro desse pensamento, porque nós apresentamos o calendário deste ano na escola para preparar os orientadores, os professores e os funcionários nessa primeira etapa. Audiência pública e fortalecer as associações. Agora, por último, eu diria, ouçam as minhas músicas. Obrigado. Esse do 10 mil tem que contar, hein? Ele vai lançar o long play da igreja. Ok, então pessoal, nós vamos então, antes de dispensar, fazer uma foto coletiva do grupo lá na frente. Eu tenho então pedido às 3 mocinhas ali, a Ana e a Caterina, que vão pegar esses 6 recortes e vão tentar juntar num só, consolidado, né, os pontos principais, porque essa aqui é o mapa do qual nós vamos nos espelhar para as ações deste ano. Então, para que a gente possa chegar no final do ano, isso todos que foram propostas as ações, quantos desses nós conseguimos alcançar. Tá? Então, é um compromisso que nós estamos fazendo para que dê público, para que a gente possa efetivamente estar alcançando essa campanha de cidadania com sucesso. Quer falar alguma coisa? Então, vai lá. Quando nós começamos, eu fui convocada pelo menos por ele, aí, em 2003, tudo isso que nós discutimos aqui, até a frente parlamentar, era um sonho. Que agora, pelo jeito, está se tornando realidade. Quem sabe faz a hora, mas não vai acontecer. Então, pessoal, vamos fazer a fotinha no grupo para registrar esse momento. Né? Todo mundo lá na frente, dá um tempo de passar um perfume, maquiagem. Pode ter um espelho agora no final.